Tá? Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos a essa webinar. Nós vamos tratar de engenharia diagnóstica e patologia das instalações elétricas. Então, todas as perguntas, por gentileza, vocês escrevam no chat e o palestrante vai responder no final, ok? Os microfones vão ficar desligados. E antes de começar, o presidente ele vai dar uma palavrinha, daqui a pouco ele entra, daí a hora que ele entrar, nós damos a palavra a ele, ok? Mas antes de começar, eu queria agradecer às entidades que nos apoiaram para que esse evento pudesse ser realizado com divulgação, enfim. Então, eu agradeço aqui a Associação Paranaense dos Engenheiros Eletricistas, o Clube de Engenharia de Londrina, o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias do Paraná, o Instituto de Engenharia do Paraná, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Quero fazer um agradecimento especial aqui para o conselheiro Fernando Patrício, que viabilizou essa webinar, né, em contato com o nosso professor Paulo Barreto. Quero agradecer a presença do presidente da Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas, o Marco Biscaia. Agradecer a presença do nosso diretor, João Croque Júnior, que sempre apoia os nossos eventos, não é, João? Obrigada por estar aqui. Então, vamos dar início aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso professor, Paulo Barreto. Ele é engenheiro eletricista, pós-graduado em engenharia elétrica, tem como atividades profissionais consultor interpares e articulistas de inúmeras revistas técnicas, instrutor de cursos de conformidade das instalações elétricas de baixa tensão, professor de pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, professor de pós-graduação do Instituto Brasileiro de Educação Continuada, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atuou como inspetor da primeira certificação de conformidade das instalações elétricas no Brasil, no âmbito do Inmetro, em 2001. Diretor técnico da Barreto Engenharia. Tem vários trabalhos publicados, né, coautor do livro A Segurança contra Incêndio do Brasil, autor do glossário Lumière Instalações Elétricas, mais de 150 artigos publicados em revistas do setor, mais de 200 palestras proferidas em eventos diversos, 12 trabalhos apresentados em congresso, foi laureado com medalha de mérito pelo Confeia, homenagem ao projetista pela SIM de instalação e a Brinstal, certificado de serviço relevante prestado à nação pelo Confeia, medalha de honra ao mérito da Associação Brasileira de Engenharia Elétrica de São Paulo, enfim, membro da ABNT, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais, foi conselheiro do CREA São Paulo, enfim, eu vou parar por aqui, professor, porque isso não vai dar tempo de você apresentar, porque o seu currículo é bem extenso. Professor Paulo, boa noite. Muito obrigada por estar conosco. É uma honra de estar aqui ouvindo. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado. O prazer é todo meu, até para rever aí, pelo menos na telinha, alguns colegas, né? E fico muito honrado com o convite e espero poder passar nesse curto espaço de tempo uma mensagem sobre um tema que é relativamente novo no Brasil. Mas muito obrigado aí pela apresentação e pela oportunidade. Eu devolvo para você, Vera. Professor, pode
Pode fazer a Já apresentação, por consigo? favor. Tá certo, então. Bom, meu boa noite a todos. Nós vamos tratar aqui da engenharia diagnóstica e, dentro dela, da patologia das instalações elétricas. Como eu sei que o tempo é justo, né? Então, vocês não reparem, de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui na minha cola, para não dar uma aula, e sim uma rápida apresentação para tentar despertar aí nos colegas o interesse por esse assunto, né? E melhorar o nosso trabalho profissional, né? A sociedade espera isso de nós, né? Pois Professor não, Paulo, Vera? eu posso fazer só Sim? interromper um minutinho, por favor? O nosso presidente Uhum. me parece que acaba de entrar. É isso mesmo, presidente? Ok, à vontade. Então, presidente Ricardo, obrigada por estar aqui no nosso evento. É uma honra estar conosco. O presidente Ricardo é um apoiador da Comissão de Avaliações e Perícias aqui do CREA. Tem nos proporcionado assim muito apoio mesmo nos eventos, nas iniciativas, enfim, com grande prazer recebê-lo aqui. Nós estávamos começando a iniciar a palestra, tá? A gente entende que você tem muitos compromissos e deixamos a palavra aqui para você, tá? Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Vera. Quero fazer uma rápida apresentação aí, só boa noite a todos, boas-vindas a este evento, né? Assim, parabenizar você aí, a nossa Comissão de Avaliação e Perícia, todas as entidades aí, né? Você conseguiu congregar. Agradecer ao professor Paulo aí por estar participando conosco, né? Neste evento aí, de uma área que a gente tem trabalhado muito intensamente. A Comissão de Avaliação e Perícia tem sido parceira, né? Para que a gente possa cada vez mais ter o trabalho dos nossos profissionais aí nessa questão de engenharia diagnóstica. Temos trabalhado muito aí na questão de manutenção preventiva, da busca de inspeção predial, né? E esse assunto que o engenheiro e professor Paulo aí vai apresentar para nós é muito importante. Tranquilo, Vera, houve um probleminha ali do link que demorou um pouquinho para passar para mim, eu estava num outro compromisso, mas deu certo aí de entrar. Eu não quero mais me delongar aí, porque hoje a gente quer ouvir, eu também quero ouvir muito o professor Paulo, engenheiro que conhece bastante o assunto, para que a gente possa aprofundar aí. Como você disse, da minha parte, só sempre à disposição, dando apoio, e muito bom ver tantas pessoas aqui, tantos colegas, tantos profissionais aqui presentes, estou vendo aqui de todo o estado, então mando um grande abraço e sem delongas aí, devolvo para você, professor Paulo, para que ele que é o nosso astro hoje, que é a nossa estrela, a gente quer vê-lo aí. Um abraço a todos, um prazer mais uma vez, que bom tê-lo conosco. Presidente, só para lhe dizer, não temos participantes somente do Paraná, tá? Temos da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Então, temos aqui várias pessoas do Brasil inteiro, tá ok? Então, professor Paulo, agora a palavra é sua. Obrigada, desculpe interromper. Imagina, estava só ainda quebrando o gelo aqui. Muito obrigado pela entrada, presidente engenheiro Ricardo Rocha. Obrigado pelas saudações. Parabenizo também o CREA Paraná e a todos que proporcionaram esse encontro, né? Eu me sinto bastante à vontade. Vamos aqui, então, bater um papo. Então, como eu disse, eu vou aqui seguir a minha colinha, peço que vocês não reparem, que é para eu não me empolgar e, de repente, seguir caminhos aí que não estão programados. Esse tema, engenharia diagnóstica, ele é relativamente recente. Os colegas aí que iniciaram esse trabalho, né? O engenheiro Tito Lívio, Cabral, o Marco Gulo, entre outros colegas, estimam aí cerca de 20 anos. Então, um trabalho dessa natureza, até ganhar corpo e se consagrar dentro da área, leva algum tempo, né? Então, já existe até curso de especialização sobre isso, até tive o prazer
de ver aqui o Kleber José, que foi aluno de uma dessas turmas de pós-graduação. Então, vem ganhando corpo. E não é à toa, né? Há necessidade de observarmos, estudarmos o que é a engenharia diagnóstica. E não por coincidência, ela é análoga à medicina, né? Existe a medicina diagnóstica e temos aqui a engenharia diagnóstica. Então, iniciando aí, vamos ver se dá certinho aqui o meu compartilhamento. Se porventura não tiver o slide aí, peço que a nossa organização aí do evento me avise, né? Então, vamos iniciar aqui a projeção. Essa é uma definição que consta do livro do Tito, e ela é bem simples, curta, né? O que é engenharia diagnóstica? É a disciplina da determinação das manifestações patológicas e nível de desempenho, no caso particular nosso, da construção, né? Essa redação pode ser levemente modificada em função aí da sua aplicação. Muito bem. Fazendo, como eu disse, paralelo à medicina diagnóstica, né? O que você faz primeiro com o paciente? Uma anamnese, você vai ouvir o paciente, em função do que ele relatar, da queixa, você vai montar um diagnóstico e vai fazer uma prescrição. No nosso caso aqui é técnica, né? A prescrição lá vai ser um receituário, vai ser o encaminhamento para algum tipo de exame para poder melhorar aquele diagnóstico, e aí a solução com ações preventivas ou profiláticas, como queiram, né? Então, exatamente isso que nós também vamos fazer com uma edificação, com uma instalação elétrica, instalação hidráulica, de climatização, seja lá qual for a área das nossas profissões, né? Que é a área tecnológica. Então, vamos ouvir o nosso cliente, vamos diagnosticar, e aqui entra o assunto patologia, né? O diagnóstico envolve conhecimentos sobre patologia. Depois nós vamos apresentar as nossas soluções ou as prescrições técnicas cabíveis com ações preventivas para que aquele mal, né, aquela doença na edificação não seja recorrente. Então, também só para resgatar, não custa, né? De onde vem o termo patologia, né? É simplesmente isso, né? O estudo das doenças. Então, aqui eu já peço que o mercado, principalmente um meio tão seleto como esse nosso aqui, né? Os colegas que estão aqui presentes, que levem essa informação adiante, porque eu escuto com muita frequência um pequeno deslize de uso da terminologia. Por exemplo, vou dar o da engenharia civil, que fica fácil de compreender, né? Tem lá uma trinca ou uma rachadura numa parede e até mesmo o próprio engenheiro comenta, isso aqui é uma patologia. Não. A ocorrência não é uma patologia. A patologia é o estudo daquela doença. Então, não se refiram a algo como sendo uma patologia, mas sim uma manifestação patológica, né? Esse seria o uso correto do termo. Então, rapidamente só, esse primeiro slide é apenas para contextualizar o nosso tema principal, que é a patologia das instalações elétricas. Então, fazer um estudo das doenças nas instalações elétricas, obter um diagnóstico mais preciso
para que possamos encaminhar soluções adequadas. Nem sempre na engenharia, todos nós sabemos, né? Nem sempre existe o certo ou errado, mas aquilo que seria mais indicado, mais aplicável, né? As manifestações patológicas, segundo a NBR 16747, né? Perdão, sobre manifestações patológicas. Segundo a NBR 16747, as irregularidades em uma edificação podem ser classificadas em anomalias ou falhas. Eu aqui vou tratar das anomalias porque é o grosso, né? É assim, como dizia meu sócio, não dá para comer o boi inteiro. Então, vamos fatiando, né? Vai comendo o boi aos bifes. Então, não dá para querer abraçar tudo. Então, vamos escolher, principalmente, aquelas irregularidades que são mais significativas, que são graves, né? Então, as anomalias, por sua vez, se subdividem em endógenas, quando elas são fruto da parte construtiva. Elas se originam da construção. Então, seria, por exemplo, algum problema, alguma falha, erro, não atendimento de requisito normativo em projeto, execução, aplicação de materiais. Tem as anomalias exógenas, que são fatores externos provocados por terceiros, não é uma anomalia construtiva. E existe a funcional, que é o envelhecimento natural. Então, pela experiência, não só minha, mas de vários colegas, né, as que mais nos incomodam, as que mais levam risco para a sociedade, são as anomalias endógenas. Então, vamos por partes, vamos tratar primeiro dessas. A partir do momento, se eu ainda estiver vivo, e essas forem resolvidas, quem sabe podemos tratar das demais, né? Então, este é um grande problema, ainda passamos por uma série de irregularidades, desde a contratação de um serviço de engenharia até a sua própria entrega, né? Então, eu vou focar aqui nessa apresentação as anomalias endógenas de instalações elétricas. Como para se estudar as doenças, né? Trabalhar com patologia, há necessidade de termos documentos críveis, né? Documentos que tenham credibilidade para servir de base para o nosso trabalho. E um dos principais documentos são as normas técnicas, né? Então, particularmente com relação a instalações elétricas, quando eu fui preparar as aulas da pós-graduação no começo e fiz uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, porque numa pós-graduação é importante você trabalhar com essas questões históricas para poder entendermos o presente, né? Não só na atividade técnica, mas na vida em si, né? E conhecer o passado para entender o presente e tentar imaginar o futuro. Então, vejam que interessante. Eu vou aqui colocar duas eras, né? A era anterior à ABNT e a partir da ABNT. Eu creio que muitos nem imaginavam que a primeira norma no Brasil de eletricidade surgiu no tempo do Império, né? Sob o nome de Regras Preventivas de Incêndio nas Instalações Elétricas. Ou seja, ainda nos primórdios da eletricidade, né, já se tinha preocupação com incêndio de origem elétrica. Depois, em 1914,
no Rio de Janeiro, que é específico, teve uma regra que os historiadores apresentam dois nomes para essas regras. Então, a gente não sabe qual dos dois aí é o verdadeiro, né? Regulamento das instalações de luz ou Código de Instalações Elétricas. Eu, particularmente, sou simpático por Código de Instalações Elétricas. Eu gosto desse termo, né? Então, que nós estamos vendo aqui? Se pegarmos, por exemplo, as seguintes épocas, né? 1879. Dom Pedro II vai ver uma apresentação de Thomas Edison nos Estados Unidos, gosta e traz para cá a primeira iluminação elétrica na Estação da Corte, no Rio de Janeiro. 3 anos depois, Thomas Edison ilumina, né, uma rua em Nova York com as suas lâmpadas incandescentes. Então, veja que foi uma época muito rica, essa que eu chamo assim de 1850 a 1900. 50 aninhos ali, bastante produtivos nessa parte de geração, produção de energia elétrica, né? E a distribuição. Então, começa a ter instalações elétricas. Veja de onde vem, né? Aí, posteriormente, ainda antes da ABNT, em 1906, então, ainda estamos falando de primórdios da eletricidade, né? 1906 é fundada na Europa, particularmente em Londres, a IEC, a Comissão Eletrotécnica Internacional. E vejam um dado que é relevante para um brasileiro, né? 2 anos após a fundação da IEC, o Brasil é escolhido para ter um braço da IEC. E é constituído, então, o Comitê Eletrotécnico Brasileiro. Ou seja, quando entrou a ABNT, já tínhamos um caminho percorrido na área de normas técnicas, né? E aqui eu coloquei apenas para poder ilustrar para os colegas as sucessivas normas de instalações elétricas, né? Então, eu mencionei aí que 1914, um documento publicado com abrangência para o Rio de Janeiro, e que, em 1941, com a fundação da ABNT, aquele então Comitê Eletrotécnico Brasileiro se transforma no CB número 3, Comitê Brasileiro número 3, né, também conhecido como COBEI, para justamente tratar de normas da área elétrica. E aí, em 1941, no ano seguinte à sua fundação, é publicada a primeira edição como norma BNT. Eu gosto de dar esse cenário assim normativo, até para os mais jovens, né? Ficar imaginando, pô, norma faz pouco tempo é que existe isso? Não, né? Tempo lá do Império, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Opa, pois não, Vera, vamos agitar aí. Então, o chat está liberado para as perguntas, por favor, hein? Fiquem à vontade para perguntar. Então, se desde o tempo do Império existe essa preocupação de preventivas, né? Por que acontece ainda tantas falhas? O que tem acontecido? Existem erros de projetos? A gente vê problemas com as instalações e a evolução das normas, pelas datas, a gente percebe que houve evolução dentro das normas técnicas. O professor nos informaria por que ainda existe tantos problemas? Pois é, Vera. Você tocou num ponto interessante, né? Você percebe que há uma evolução, isso é muito bom, né? Se pegarmos, por exemplo, eu vou dar só para ilustrar, né? Sempre me perguntam,
quando é que passou a valer aterramento nas instalações elétricas, né? Ou quando que surgiu o pino-terra, né? E eu falo, olha, na edição de 1941, já era obrigado a fazer aterramento de aparelhos de aquecimento de água. Então, a primeira vez que se falou nisso daí, em 1941, aterrar chuveiro, por exemplo. Em 1960, as tomadas. Então, não são coisas recentes, né? E muitos ainda acreditam que foi a partir de 1990 ou 97 que surgiu o pino-terra. Nada disso, lá atrás já, né? Então, indo direto à tua pergunta, eu sempre reflito sobre isso, faço parte de alguns movimentos, né, em prol da segurança das instalações elétricas, e eu só consigo resumir a minha resposta numa palavra: impunidade. É a certeza da impunidade, né? Desde o ladrão de galinhas até o ladrão mais graduado, sabe que pouca coisa vai acontecer com ele. Então, me refiro, obviamente, aos maus profissionais, né? Quando faço essa resposta. Dentro da nossa área, infelizmente, existe o que eu denomino, e até já escrevi sobre isso, de busca insana pelo mais barato. Então, essa busca insana acaba desvirtuando pensamentos e proporcionando tantas irregularidades nas instalações elétricas, né? Eu creio que eu poderia resumir mesmo a pergunta com essa resposta: a impunidade. Se nós formos olhar aí outros países desenvolvidos, obviamente, vamos ver o comportamento, como é que é o exercício profissional, o que aquela pessoa tem que fazer para obter uma licença para prestar serviços, né? Nós vamos ver que teríamos aí um outro evento, né? Talvez só para tratar disso, né? Mas obrigado pela pergunta, poxa. E realmente, como vocês devem ter notado, né? A primeira vez que eu fiz essa conta dava mais de 130 anos, né? Da invenção da lâmpada elétrica, da geração de energia elétrica, da execução de instalações elétricas, e ainda hoje, 2023, ainda existem vários colegas aí lutando pela segurança nas instalações elétricas, pela melhoria da prestação de serviço, né, com o mínimo que a sociedade espera de nós. Mas vamos conversar um pouco sobre não conformidades e manifestações patológicas, que é o nosso objetivo, né? Esse preâmbulo, então, foi mais para dar uma contextualização que nós estamos, engenharia diagnóstica como um todo, né? Qualquer tipo de empreendimento. Particularmente, trataremos de patologia das instalações elétricas, que é o estudo das doenças, que eu chamo de anomalias nas instalações elétricas. Depois, essa questão normativa, que é o nosso arcabouço técnico, né? Não é à toa que, desde que surgiu a primeira correntezinha elétrica, já se tinha a preocupação com o risco à vida e incêndios em patrimônios, né? E edificações. Então, vou começar aqui com exemplos, para não ficarmos só no verbal, né? Vamos pegar aqui o assunto conexões. Então, aqui precisa ter olho clínico. Não nesse caso, aqui não precisa ter olho clínico, né? Até a criancinha acho que sabe que tem alguma coisa errada aqui embaixo. Mas aqui precisa ter um olho clínico. Precisa
compreender, primeiro precisa identificar o problema, né? Qual é o problema? E depois identificar as causas prováveis. Aí você começa a montar um diagnóstico para seguir aquela sequência, né? Anamnese, alguém passou para nós uma reclamação, uma queixa, apresentou um problema. Nem sempre o que o cliente apresenta como problema é um problema, né? Então, nós é que temos a capacidade para identificar o real problema, depois partir para o diagnóstico, prescrição e profilaxia. Então, vamos identificar o problema. O que deve ter ocorrido aqui para que a extremidade desses condutores inchassem, né? Bolha na extremidade dos cabos? Bom, será que houve uma elevação de temperatura momentânea? Será que houve um estresse térmico crônico? Será que esse estresse térmico continua? Precisamos identificar o real problema. A queixa foi, olha, os cabos parece que não estão bons. Aí vem para nós e nós vamos aprofundar. O que deve ter acontecido aqui? A presença do famoso OSMAR, né? OSMAR contato. Eu creio que pouquíssimos aqui dos colegas já deve ter visto eletricista com torquímetro. É muito raro, né? Todo dispositivo de conexão, todo borne, tem um torque indicado. Mas o pessoal vai lá com a chave, aperta, alguns esmagam e outros vão com a força que ele quiser naquele momento. Então, o certo é aplicar torquímetro, primeira coisa, né? Isso lá da execução. Bom, não deve ter sido aplicado. Com o passar do tempo, circulação de corrente, características dos metais, dilatação, contração, aquela conexão perde a pressão de contato desejada. Perdendo essa pressão de contato, vão ocorrer nas superfícies de contato microfaiscamento. Dá até para ouvir. Num ambiente escuro, você vê, né? Esse microfaiscamento vai elevar a temperatura dos materiais, que, por sua vez, vai dilatar, vai contrair, vai aumentar aquela frouxidão, né? E isso entra num ciclo vicioso. Esse é um aspecto, tem que saber identificar o problema. Outro detalhe, também creio que pouquíssimos colegas devem ter presenciado ou tomado conhecimento de que, pelo menos, em até 90 dias, após a entrada em operação de uma instalação, retornar para reapertar as conexões. É outra, não só recomendação das boas práticas, como também foi incluído na edição de 2004 da NBS 5410, né? Então, aqui, como medida de correção, tem que ser removidos, né, esses materiais, tem que substituir conectores, cabos. Alguns cortam o cabo aqui para poder aproveitá-lo. Nem sempre isso será possível. Por quê? Dependendo da temperatura que atingiu-se aqui, o ponto de conexão, pode ter recozido o cobre. Então, esse cabo tem que ser cortado até aparecer o cobre vermelhinho. Não adianta querer aproveitar
encurtar ali o cabo, fazer a conexão e colocar para funcionar. Não, já não tem a mesma condutividade. Causas prováveis, né? Então, algumas já falei, né? Será que foi só a pressão insuficiente de contato? Será que os elementos de conexão são adequados? Será que esse cobre pode ter contato com esse metal? Será que não vai ter corrosão galvânica? Eles são compatíveis? É compatível também com o metal da barra? Será que houve um subdimensionamento dos cabos e a corrente que passa é maior do que a suportabilidade dele? E aí os cabos vão trabalhar com temperaturas superiores à temperatura em regime contínuo? O tipo de isolação dos cabos estava adequado àquela temperatura provocada pela passagem da corrente? Será que faltou manutenção? E o que é mais importante, este é o nosso trabalho, né? E que está tendo um crescente significativo, que são as inspeções periódicas, né? Isso é necessário em todos os elementos construtivos. A mesma coisa aqui, né? Não precisaria ter deixado chegar a esse ponto. Quando fiz essa inspeção, falei, caramba, será que nem o faxineiro, ao fazer uma limpeza lá no centro de medição, não viu que tinha algo estranho, né? Não precisava de um engenheiro eletricista para poder identificar isso. E realmente o proprietário do apartamento não sabia o que estava acontecendo lá com o disjuntor geral, né? Lá no centro de medição, no subsolo, do alimentador do quadro de distribuição do apartamento. Então, isso aqui teve que tomar uma medida urgente, na hora, né? Então, é o quê? Falta de inspeção periódica, que demora bastante para chegar nisso, viu? Esses dois casos aqui não acontecem em semanas nem meses. Então, isso é um exemplo de como devemos tratar esse assunto engenharia diagnóstica, ligado à instalação elétrica. Eu aqui particularizei o caso de conexões. Os materiais, eles deixam sinais do que está ocorrendo ou do que ocorreu. Cabe a nós conseguirmos identificar esses sinais e analisar aqui as prováveis causas, né? Ir eliminando aquelas que não são pertinentes até você focar. A partir do momento que focou, identificou, aí vem a medida corretiva, ou a solução e sempre as ações preventivas ou a profilaxia. O outro tópico que eu gosto também de mencionar é as diferenças entre os metais. O que aconteceu aqui? Um caso muito bacana. Estamos lá fazendo a inspeção, um centro de medição também de uma edificação, e encontramos a caixa de inspeção da haste de aterramento. Muito bem. A haste de aterramento possui norma técnica. Ela é composta por um núcleo de aço e uma camada mínima de cobre. Aqui, o que eu fiz? Bom, a partir do momento que tive acesso ao eventual sistema de aterramento, falei, legal, vou pegar e fazer aquele ensaio de continuidade para verificar se o invólucro das caixas de medidores, né, estavam devidamente equipotencializados, aterrados. Então, peguei a garra jacaré do instrumento e fui colocar aqui na cabeça da haste, e com a ponta de prova, depois eu iria nas partes metálicas. Ao colocar a garra jacaré, a cabeça da haste pulou, soltou. Ou seja, eu não sei
há quantos anos ou décadas, já que era uma edificação com mais de 50 anos, né? Não sei há quanto tempo esse edifício estava sem aterramento e nem sabia. O que deve ter acontecido aqui? Corrosão galvânica. Né? E aqui é muito interessante, porque toda aquela teoria que nós conhecemos se configurou nessa imagem. Eu adorei quando eu vi isso, né, sob o ponto de vista do estudo, né, não da ocorrência, porque caracterizou de forma muito clara, né, os íons do metal menos nobre, que é o aço, migrou para o metal mais nobre, que é o cobre. E por que isso ocorreu? Então, identificar o problema e as causas prováveis. Eu não tenho dúvida que aqui teve a presença do lesa empresa e da busca insana pelo mais barato. Essa seria a minha conclusão. Né? Essas foram as causas prováveis. Não foi o uso do material, não. Quem é o lesa empresa? Né? O lesa empresa é aquele funcionário que é contratado para lesar a empresa. Você fala, mas como assim? Ele tem aquela maldita mania de que quando vai comprar alguma coisa, tem que montar uma planilha com 10 colunas e a coluna que tiver o menor preço é o que ganha. E foi o que ele fez. Deve ter comprado uma haste baratinha, não normalizada, que não tinha uma camada de cobre, tinha um sopro. Soprar o cobre lá, ficou. Na hora de fazer a conexão, conector, cabo, apertar, o que aconteceu? Comeu aquele sopro de cobre. E o cabo de cobre ficou em contato durante anos com o aço da haste. Um pouco de umidade aqui, um pouco de oxigênio ali, você faz essa mistura, dá na corrosão galvânica. Então, o que nós temos, aí agora seria a profilaxia, né? Qual que é a profilaxia? Mudar o comportamento de compras e sair dessa armadilha de querer comprar o mais barato. Né? Para isso também mereceria aí, quem sabe, um outro webinar, né? Mas isso é uma reclamação sequencial de quem presta serviço. Né? Então, temos que fugir dessa armadilha. Isso aqui é só um exemplo. Né? O que nós encontramos em instalações fruto dessa busca insana pelo mais barato é incrível. Então, conexões. Invariavelmente, em qualquer obra, nós vamos encontrar 3 metais: o aço, o alumínio e o cobre. E, por acaso, eles possuem eletronegatividades diferentes. Então, quando entram em contato um com o outro, pode provocar a corrosão galvânica. E aí, esses metais perderão para o cobre e a conexão vai se desfazer. Esse é um outro tópico que eu também selecionei para chamar a atenção dos especificadores. Vejam, colegas, o nosso papel quando especificamos algo é o mesmíssimo papel do médico quando prescreve um medicamento. O que eu quero dizer com isso? Se ele fez a anamnese, o diagnóstico, e a conclusão é, olha, você vai tomar esse antibiótico de tantos miligramas, tantas vezes ao dia, por tantos dias. Quando ele faz isso, ele espera que aquele medicamento tenha o desempenho esperado naquele organismo e resolva o problema. De nossa parte, quando especificamos um material, também esperamos que aquele material tenha o desempenho adequado para aquela aplicação. Então, nós temos aí dezenas de tipos de cabos,
não chega a dezenas, mas muitos eletrodutos, muitos condutos, muitos tipos de conectores, uma variedade enorme de disjuntores, fusíveis, quadros, barramentos. Como selecionar? Então, só para dar uma luz aí, eu um dia fiz um apanhado, depois não atualizei dados, então os números que eu vou passar aqui são absurdamente arredondados, tá? Sem qualquer pretensão com precisão. A ABNT tem cerca de 9.000 normas, a área eletroeletrônica cerca de 900, e quem desejar atuar em projeto e execução de instalações elétricas de baixa tensão tem que conhecer um universo de aproximadamente 130 normas. Esse é o nosso universo, para nós chegarmos, então, à condição de selecionar um material adequado. Então, vamos aqui, fazendo uma inspeção em um condutor exposto às intempéries, lógico que nós estávamos distantes, né? Alguma coisa me chamou a atenção nesse cabo, que foram essas dobras, né? Na isolação do cabo. Isso estava numa altura 2, 4, 6, talvez uns 6 metros por aí. Então, fui até próximo do cabo e com a lente de aumento e com a câmera, né, tive a felicidade de pegar essa anomalia no cabo. Opa! Depois, vamos lá. Numa outra situação, porque aqui a conclusão é a mesma, né? Então, aqui nós temos um cabo exposto. Então, será que foi selecionado corretamente o material? Esse tipo de isolação é a adequada para incidência de água e raios ultravioleta? Aqui, depois vão dizer que o incêndio ocorreu por culpa do ar-condicionado, né? E o coitado do ar-condicionado não tem nada de culpado aqui. Instalada, então, a condensadora numa laje, ao tempo, né, até para uma boa troca de calor, aqui houve uma sucessão de erros, né? Primeiro, escolheram um eletroduto para cabo de sinal para passar cabo de energia. Depois, um material que não resiste ao UV, tanto é que evaporou, sumiu. O próximo a sumir seriam os cabos. Felizmente, mediante essa inspeção, a gravidade não avançou, não houve nenhum incêndio, né? Depois refizeram essa instalação. Então, identificar o problema: degradação dos materiais por raios UV. Esse seria o diagnóstico do engenheiro patologista, né? E as causas? Será que foi competência do projetista? Será que ele selecionou mal aquele tipo de material? Será que o projeto dele constava uma boa especificação e compraram um material errado naquela busca insana pelo mais barato? Ou porque tinha em estoque, precisava desovar o estoque? Enfim, estou aqui fazendo uma série de conjecturas que é para provocar, né? Então, Professor, posso lhe interromper mais uma vez? Opa. Então, a especificação está muito relacionada com o projeto, não é isso? Isso. Então, se esse material ele foi mal projetado, mal especificado, na execução ninguém observou ou não se observa na execução, o executor também pode observar e... Ótima colocação, Vera. De fato, e isso é uma coisa que eu felizmente
conheci os bons tempos da engenharia, né? Comecei a trabalhar em 76 e era incrível, ainda garotinho, né? Ainda molecão, a gente percebia a grandiosidade de um trabalho de engenharia. Trabalhei numa instaladora que tinha um setor de análise prévia de projeto. Então, vinha o projeto, esse projeto não ia para a obra. Ele parava para que fosse feita uma análise. Vamos comparar com dias de hoje. O projeto sai, já vai para o canteiro que já está em obra. Isso é impensável, né? Como é que nós deixamos isso acontecer? Então, é possível, em uma fase anterior à execução, identificar eventuais desvios que podem estar relacionados a um projeto, né? Não estamos falando isso, não estamos aqui colocando o dedo em ninguém, né? São tudo exercícios. Um dos nossos trabalhos lá no escritório é exatamente esse, né? Fazer análise prévia de projeto. Então, por quê? Ora, alguns se sentem ofendidos, né? Ou não gostam do tipo de atividade, fala, pô, mas peraí, pô, eu fiquei aqui meses fazendo esse projeto e agora alguém vai analisar se eu errei? Não, não. Não é analisar se errou. É apenas verificar se, de repente, houve algum deslize, algum desvio, um não cumprimento normativo, né? É importantíssimo que, quando se faz uma análise de projeto, não se questione concepção. Concepção é sempre do projetista. O que se pode observar são desvios, falhas. Olha, não foi observado aqui um detalhe. Isso tudo agrega, né? Então, as partes envolvidas devem compreender esse tipo de trabalho como algo que agregue. Bom, mas depois vem a execução, que a Vera comentou. Legal. Então, vamos supor, né, que houve uma falha de especificação, o executor não se apercebeu desta falha e houve, então, depois a entrega da obra. Ora, aí vem a terceira etapa ainda, poxa. Será que ninguém na fase de entrega ou recebimento, dependendo de quem contrata, né, não providenciou um comissionamento, uma inspeção de recebimento ou de entrega, né, que seria, aí no caso, a última etapa para identificar o quê? As falhas construtivas, né, as anomalias endógenas. Aí depois vem as periódicas, que é o que aconteceu aqui, né? Em uma inspeção, pudemos identificar isso, né? Isso aqui, que já, eu nem não lembro aqui como é que estava nem o estado desses cabos, né? Por isso é importante que as partes compreendam, projetista, construtor, instalador, consultor, que todos os profissionais que ali trabalharem devem ter um único objetivo: a segurança final daquele empreendimento, sem apontar o dedo para ninguém. E o último tópico que eu trouxe, que esse é muito bacana, pouco percebido, vocês são testemunhas disso, né? Que são arranjo de cabos. Tá? Condutores elétricos de um mesmo circuito devem estar o mais próximo possível entre si. Distanciou o condutor, mudou a característica do circuito. Só para se ter uma ideia, se distanciar um cabo do outro de 20 centímetros, a reatância triplica. Isso vai alterar o equilíbrio das correntes nas pernas dos cabos, quando temos mais de um cabo por fase, vai alterar correntes de curto-circuito, disjuntores que foram projetados para um determinado valor de corrente de atuação poderão não atuar naquele instante e pelo período desejado.
Então, arranjo de cabos é uma coisa muito séria, né? Isso eu chamo de desarranjo de cabos, né? Aqui você não sabe quem é quem, não tem a menor noção de quais são os circuitos, onde tem fase, neutro, quem é quem. Aqui, opa, a gente olha para esse arranjo e fala, o cara teve a preocupação de montar direitinho, bonitinho, né? Só que não. Infelizmente, ele não fez o equilíbrio das reatâncias, né? Ele agrupou as N pernas da mesma fase entre si e assim por diante, e ainda deixou todo esse espaço aqui livre. Então, se ocorrer um curto-circuito, uma falta para a terra, essa instalação está comprometida. E Professor, aqui, voltando. pois não, pois não. Então dá igual, está todo amontoado ou distante, o desempenho vai ser ineficiente. Vai ser afetado. Por incrível que pareça, Vera, a posição física dos cabos no arranjo podem comprometer a instalação elétrica ou a segurança daquela instalação, né? Então, é uma coisa bastante delicada, né? Então, E existe esse norma para... Desculpe, existe existe norma norma, específica. existe norma, exatamente. Não só a norma, é assim, essa tua manifestação foi importante, Vera. É uma sugestão, né? Novamente, aqui é um colega que está falando para depois a gente refletir, né? Eu procuro trabalhar da seguinte forma: cada um de nós fez um curso de engenharia, recebeu conhecimentos científicos e técnicos, juntou e agora vamos trabalhar em prol da engenharia. Então, a minha base é o conhecimento científico e técnico. Eu vou usar as normas técnicas como apoio. Eu não posso, eu não quero usar as normas como muleta, né? Está na norma eu faço, não está, não faço. Se não está na norma eu me perco. Não, não é assim, né? Nós temos condições de, mesmo sem normas técnicas, temos condições de desenvolver o melhor arranjo. Mas as normas já nos facilitam, então vamos para elas, né? Esse aqui foi um caso que me chamou muito a atenção, vou compartilhar com vocês, nem vou pedir que vocês acreditem no que eu vou dizer, porque se alguém dissesse para mim, eu custaria acreditar, mas isso aqui é um baita de um desarranjo que eu encontrei num edifício comercial de grande porte, em São Paulo, cabina de barramento, 1, 2, 3, 4 câmaras transformadoras de 1000 kVA, cada uma, com os cabos nessa posição. Eu fui atender um sinistro, tinha explodido um dos cubículos, né? Incendiou, conseguiu apagar, e nos cubículos sãos eu fui medir as correntes que estavam nos cabos em paralelo, pertencentes à mesma fase. De um cabo para o outro, eu encontrei o dobro da corrente elétrica. Quando fazemos projeto, nós consideramos que estão equilibrados, né? Se pegarmos 200 amperes e dividir em 2 cabos, esperamos que cada cabo tenha 100 amperes. Por conta desse desarranjo, dobrou. Então, isso é muito preocupante. Então, aqui, identificar o problema. Por que está ocorrendo isso? Por que tem cabo que aquece demais e o outro não? No mesmo agrupamento de fases, né? Agora, quais são as causas prováveis? Será que não houve essa informação no projeto?
será que o instalador não tinha competência para saber como arranjar aqueles cabos? Então, são perguntas, apenas perguntas, sem afirmações, né? Então, esses foram 4 exemplos, só para degustar aí o que é patologia de instalações elétricas, né? Nós podemos estudar melhor essas anomalias para que as nossas conclusões sejam assertivas, mais assertivas, né? E consigamos entregar a melhor solução. E para finalizar, sempre é bom, né, numa apresentação, tirarmos algumas conclusões, né? Acabei adiantando isso, né? Devemos utilizar as normas técnicas como referência nos nossos trabalhos, né? Não como muleta, mas como referência. Vale o nosso conhecimento técnico-científico e aí depois juntar, né, a experiência de tantos profissionais que se reuniram na elaboração de normas. Isso é fundamental e se alguém não quiser continuar estudando, recomendo que encontre outra forma de ganhar dinheiro, né? Porque não tem jeito. Aperfeiçoamento contínuo e mais ainda, né? Depois que entramos aí na era da internet, aperfeiçoamento com credibilidade. Tem coisas que eu assisto e eu desligo, eu interrompo para não desaprender. Tanta bobagem que se fala aí pela internet. Eu fiz eletrotécnica, né? Com eletrônica também, e eu judiava dos colegas eletrônicos dizendo, pô, vocês não podem dormir, né? No dia seguinte tem alguma substância, algum componente novo. E eu achava que na eletrotécnica ia ser moleza, né? Não tem moleza, não adianta. Viu? Eu creio que da Lei 5.194, que vários aqui conhecem bem, este deve ser o artigo mais infringido da lei, fazer alterações de projeto. É impressionante, né, quando atuamos na área, alguém recebe um projeto, já abre pensando como mudar, né? No que eu vou mexer, e não faz a consulta ao projetista. Isso é terrível, né? Não quero nem entrar no aspecto da ilegalidade, mas isso pode resultar em consequências danosas, né? Nos cursos, eu mostro algumas consequências de alterações singelas de projeto, né? Vamos mudar o material para cá, mudar essa característica, né? É tudo a mesma coisa. Meu Deus do céu, cada um. Então, quer mudar? Sem problema, mas consulte o projetista. Por 2 razões básicas. Primeira, o projetista foi a pessoa que mais contato teve com o cliente. Absorveu seus desejos e transformou naquele projeto. De repente, aquilo que você vai alterar era uma premissa do cliente. Aí você altera. Segundo aspecto, em tese, sem nenhum demérito para qualquer outra atividade profissional, em tese, o projetista é aquele que tem conhecimento técnico e científico suficiente para criar algo. Então, como eu disse, sem qualquer demérito, um executor não precisa desse conhecimento profundo de um projetista. Então, antes de alterar, vamos ver se não afeta alguma lei da física, né? Como, por exemplo, aquele arranjo de cabos. Aquilo é puro eletromagnetismo, né? Esta recomendação é imprescindível para uma entrega formal de obra. Ou seja, uma instalação elétrica, ela só está formalmente entregue se forem fornecidos a documentação as-built e o relatório de inspeção e ensaios. Sem isso, a obra elétrica não foi concluída, foi abandonada.
Aí a fundamentação está aí nos itens 618 e 7.1 da 5410. E eu posso dizer para vocês, eu não me preocupo em fazer muita estatística, nem números, eu vou muito pelo sentimento. Eu diria que, pelo menos por onde eu ando, entre 80% a 90% das obras não possuem isso. É muito grave, até diante da primeira pergunta que a Vera fez, né? Poxa vida, são mais de 130 anos mexendo com isso, será que o pessoal ainda não aprendeu a fazer direito? Cansa, né? Outra conclusão: abandonar a política da contratação pelo menor preço em serviços de natureza intelectual. Eu acho engraçadíssimo quando o cliente liga, né, porque quer contratar um serviço de inspeção, de comissionamento, de consultoria, de projeto. Aí a gente fala sobre o escopo, né, que precisa ser definido e tal. Ele fala, não, tranquilo, nós vamos fazer um escopo bem definido para poder equalizar as propostas. Dá vontade de dar aquela gargalhada, que não existe equalização de propostas para serviços técnicos especializados. Só se conseguíssemos medir a capacidade, né, técnica e científica por meio de algum tipo de instrumento dos concorrentes, né? Coloca lá um capacete em cada concorrente, o que o ponteiro defletir mais, ou, na época de ponteiro, né, ou aparecer a maior quantidade de dígitos de coeficiente intelectual científico, esse ganharia, então, a concorrência, né? Então, não dá para nós continuarmos a conviver com esse tipo de insanidade, né? Querer equalizar a proposta de serviço de natureza intelectual. E, por fim, como sugestão aí às empresas que contratam, né, compram serviços técnicos, esse tipo de atividade requer muita atenção e preparo. Tenho vários casos, né? Um recente economizou R$10.000 na contratação de um projeto e gastou 100 mil a mais na solução que foi apresentada no projeto. Ou seja, ele ficou contente que economizou 10, mas, na verdade, teve um prejuízo de 90 mil, por ter escolhido mal a forma de contratar. Então, fica aí também na apresentação os meus dados, um pequeno perfil, dados para contatos, e agradecer imensamente essa oportunidade, passar uma mensagem, na verdade, né, um pouquinho de reflexão para os colegas e aguardar aí as perguntas para que possamos evoluir um pouco mais aí na nossa conversa, né? Ao CREA Paraná e a todos os envolvidos e aos colegas que participaram aqui, muito obrigado até por terem ficado aí me ouvindo, pela paciência, e vamos para os debates. Vera, estou à disposição. Professor, parabéns pela palestra, parabéns pela exposição, um assunto extremamente importante, e não há quem não lembre de Boate Kiss no momento desse, não é? Sem dúvida. E, assim, nós temos alguns estudantes, inclusive, assistindo a palestra, tá? E temos pessoal também do Piauí, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Obrigada a todos e, novamente, professor, parabéns pela palestra. Nós temos alguns questionamentos aqui. Vou começar meio que de trás para frente, tá? O Fernando, ele não se identificou qual Fernando, tem vários Fernandos aqui, diz assim, excelente apresentação. Na Europa parece que existe um órgão que faz a certificação das instalações elétricas. No Brasil, existe a possibilidade de se fazer algo semelhante? Muito bom. Puxa vida, que pergunta bacana. Eu, com muita felicidade, satisfação e sem falsa modéstia,
faço parte de um grupo que foi embrionário em 1990 para tratar da certificação das instalações elétricas no Brasil. Então, pergunta mais do que pertinente. Eu gostaria de fazer uma palestra sobre isso, só sobre essa pergunta, mas eu vou responder de forma objetiva ao Fernando. Sim, na Europa existe, e vou dizer mais. Na França, dificilmente alguém vai conseguir vender ou alugar um imóvel que não tenha a certificação das instalações elétricas. Se ele conseguir, vai ter que baixar bem o valor. Então, eu dei um belo de um extremo para vocês verem como que isso é tratado lá fora. Também para se ter uma ideia, a certificação de instalações elétricas no mundo, pasmem, teve início no final da década de 60, início dos anos 1970. Quer dizer, é um assunto de velho. Infelizmente, aqui no Brasil, com muita chateação, podemos dizer, este assunto evoluiu até onde poderia evoluir e está parado na ANEEL. Eles não têm coragem de colocar esse projeto à frente. Inmetro publicou em 2014 a portaria número 51, que traça as regras para os organismos de certificação certificarem instalações elétricas. Foi uma portaria muito interessante que estabeleceu regras para que todos os organismos agissem, atuassem da mesma forma, né? Mas, infelizmente, aqui não anda. A gente não sabe, né, falta de interesse, o que que acontece, mas que nem essas inspeções periódicas aqui no CREA, nós temos lutado muito de que possamos ter leis municipais ou estaduais e, quiçá, uma federal para que se obrigue a fazer essas instalações. Quantos desastres poderiam ser evitados, né? Mas esse também é um assunto para outra palestra e longa, né? Aqui, o mesmo Fernando, ele fala assim, seria possível programar um curso presencial para aprofundar nesse importante tema e como o CREA poderia colaborar no sentido de melhoras à segurança das instalações elétricas. Bem, isso eu vou responder para o Fernando, tá, professor? Desculpe. Poder, sim, programar um curso presencial, isso através das entidades, né? E o CREA tem feito a sua parte através da frente parlamentar e entregues vários projetos de lei para que os parlamentares aqui paranaenses possam estudar, e foi entregue isso há 2 ou 3 semanas atrás à Assembleia Legislativa do Paraná, e creio que tem algum projeto referente às instalações elétricas, sim. Mas vamos pensar, sim, de trazer o professor Paulo aqui presencialmente, através das entidades. Com muito prazer. Isso é possível, sim, de minha parte, pelo menos. Temos esses cursos já formatados. Estamos até fazendo um especial para o Espírito Santo, né? Vitória, há poucos anos, também teve uma lei de inspeção predial. Isso movimentou ali a cidade, as coisas estão em andamento. Agora, eu gostaria de manifestar também, aproveitando essa pergunta, o meu pensamento sobre isso. Em 1994, houve um evento em São Paulo que nós consideramos como tendo sido a pedra fundamental sobre a certificação de instalações elétricas no Brasil. E achávamos que, nos anos início de 2000, 1999 e 2000, isto seria implantado. Já se passaram 23 anos. É brincadeira quando a gente olha, né, para essa estrada que foi trilhada. E várias coisas aconteceram nesse meio tempo, né? Tivemos NR10, tivemos instruções técnicas de corpo de bombeiros, e com toda a franqueza dentro de um colegiado técnico. Isso não vai funcionar.
a experiência demonstrou que quando você coloca um regulamento obrigando alguém a fazer algo, surgem duas coisas. Aquilo que não está obrigado, o pessoal não faz, e, obviamente, o regulamento, a lei, não vai abranger tudo que é necessário. Isso quem vai dizer é o profissional. Eu adoro uma frase que está no nosso código de ética. O profissional é o detentor do saber. Nós é que sabemos o que precisa ser feito. Vai para uma lei, então, aquilo que não está na lei ninguém faz. E segundo, fica instituído o cartório de laudos. Uhum. Quem tem aqui pelo menos mais de 40 anos sabe disso, né? Quem já passou dos 60, então, já perde até as estribeiras, como eu, né? Então, qualquer documento que precise de uma assinatura e de uma RT, é R$400, R$600 aí na esquina, né? Você consegue. Então, assim, temos que encontrar outro mecanismo. Por que nós apostamos muito na certificação de instalações elétricas? Porque não depende de assinatura de profissional, não depende de ART, não depende de poder público. Depende de organismo acreditado pelo Inmetro, que é auditado, e que existem punições administrativas, legais e fechamento da empresa. Não estou dizendo com isso que esta instituição é infalível, mas que afunila bastante, afunila. Bom, Isso. Então, é isso. uma pergunta aqui mais ou menos correlata, digamos assim, do Ilho Souza. No pensamento de mais barato e em segurança, por que existem cabos desbitolados sendo vendidos normalmente? Eu acho que já respondeu, né? Não, bacana. De novo, foi a primeira resposta que eu dei para você, Vera. Impunidade. É por isso que existe. E olha, pasmem, hein? Eu vou dar um número que é absurdo. É absurdo. Primeiro, fios e cabos possuem certificação compulsória. O que é isso? Para fabricar, comercializar e utilizar fios e cabos no Brasil, nacionais ou importados, é necessário que aquele produto tenha a marca de conformidade. Então, está dentro dessa estrutura que eu mencionei, que é Inmetro e organismos de certificação de produto. Pois bem, existem, então, portarias do Inmetro, existe o IPEM, que é o órgão de fiscalização, e, pasmem, dados atuais, cerca de 90% dos fios e cabos de baixa tensão comercializados no Brasil têm algum tipo de não conformidade. Isso com certificação compulsória. Imagine se não tivesse. Essas coisas só acontecem na Dinamarca, aqui não acontece não, professor. Sim. O Diniz pergunta, tem um fato simples, posso estar enganado, porém gostaria de uma resposta. Em residências, é exigido por norma de instalações elétricas uso de TPS e DR em circuitos potencial molhado. Um dos maiores programas de residência do Brasil, Minha Casa Minha Vida, não faz a fiscalização da parte elétrica e todas as casas não têm esse sistema de proteção instalado. Bacana, Igor. A resposta não é simples, tá? Como eu costumo dizer nos cursos, que a melhor resposta para uma pergunta de engenharia é depende. Essa é a melhor resposta, né? Você está no caminho certo, porque realmente depende de algo, e ainda vai te dar aí uns 5 a 10 segundos para você pensar na resposta. Brincadeiras à parte, sim, depende. DR, sim, tem que ter. E não é em áreas molhadas. Eu não gosto desse adjetivo, né? Áreas molhadas tem que ter DR. Não é bem assim, mas precisa ter a proteção diferencial residual.
como aí tem que ter, sim. DPS, de fato, depende de estudo que vai ser feito para saber se ele é, de fato, necessário, se o custo de implantação do DPS vale, né, com relação ao risco de perda financeira. Então, é mais ou menos assim. Por que não se coloca um relé térmico, um disjuntorzinho ou um fusívelzinho numa geladeira? É porque não compensa, né? Por que você não coloca determinados dispositivos de proteção em televisor, em rádio? Porque não vale a pena, o custo é maior, né? Então, depende. Não, infelizmente, não dá para dizer sim ou não, nesse caso. Agora, uma coisa é certa, e aí eu vou aproveitar a tua pergunta, que eu não sei se também teve essa conotação, para deixar muito claro uma coisa. A NBR 5410 é aplicável desde uma lâmpada numa casinha de bonecas até uma grande indústria. Então, não é porque é minha casa, minha vida, ou porque a pessoa é pobre e tem o direito de morrer de choque elétrico, né? Não vai aplicar a norma. Isso não. Tá? Então, o cumprimento é em qualquer instalação. Leiam depois com muito carinho o 7.711 da 5410. Essa redação ela é muito bacaninha, viu? Qualquer instalação elétrica, não interessa o porte, deve ser inspecionada e ensaiada para que seja verificado o atendimento à norma. Obrigada, professor. O Kleber, ele está dizendo aqui no chat que no livro, no seu livro, Manual de Instalações, o professor descreve sobre sistemas e equipamentos. Ah, legal, obrigado. Obrigada, Kleber. Aqui, também voltando à NBR, já que estamos falando da NBR 5410, o Gabriel Aguiar, ele fala assim, professor, poderia resumir os principais ensaios de final de obras preconizados na NBR? Sem problema, sem entrar no detalhe, né, de quais são os ensaios. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui que é... Deixa eu sair dessa apresentação, abrir as janelinhas aqui que fica legal. Pronto. Isso. Os ensaios basicamente são verificação da continuidade elétrica de ligação equipotencial principal, ligação equipotencial suplementar e condutor de proteção. Depois, resistência de isolamento da instalação elétrica. Seccionamento automático da alimentação, que é quando se vai verificar a atuação do dispositivo DR, e quando não tem o DR, se a impedância do percurso da corrente de falta está compatível com o tempo de atuação do dispositivo de proteção. E depois, ensaio de funcionamento. Então, continuidade elétrica, resistência de isolamento, seccionamento automático da alimentação e funcionamento. Eu destacaria aqui, só para, de novo, provocar, né, os colegas, um instalador que minimamente não faz o ensaio de resistência de isolamento, como é que ele consegue tomar a decisão de energizar ou não uma instalação elétrica? É justamente esse ensaio que vai indicar se existe algum curto, se alguém esqueceu uma chave de fenda em cima de um barramento, né? Eu me lembro que lá nos idos dos anos 80, né, a gente tinha uma frase em obra, né? Oh, vamos bater a geral, hein? Puf, saía cada um para um lado, né? É isso. Ok, professor, eu acho que essa seria talvez a última pergunta, é do Marco Biscaia. O Marco Biscaia está presidente da Associação Paranaense dos Engenheiros Eletricistas e ele faz uma pergunta, creio que meio que institucional. Vamos lá. Pois não.
as entidades técnicas poderiam contribuir para impedir ou pelo menos reduzir a oferta de produtos de baixa qualidade no mercado, evitando assim instalações de baixa qualidade? Sim, eu vou prosseguir até por Biscaia da seguinte forma: existem entidades setoriais que fazem isso, e o caminho é pressionar o Inmetro, né? Para que pressionar o Inmetro? Regulamentação de certificação compulsória. Foi assim que se conseguiu, por exemplo, mexer com disjuntores. Nós tínhamos disjuntores aí que eram verdadeiras chaves liga-desliga. Você não sabia quando ia operar, de onde veio, que curva tem, que norma atende, né? Então, tem certificação compulsória. Fios e cabos, pelo amor de Deus, a bagunça que era, acreditem, embora eu tenha falado que cerca de 90% dos fios e cabos comercializados no Brasil possuem algum tipo de não conformidade, o drama era pior ainda do que esse. Então, com a certificação compulsória, melhorou um pouco. Então, eu destaco também aqui, não poderia deixar de esquecer, o grande papel que faz a Qualifio. Pois vocês joguem aí no site de busca, Qualifio. Entrem no site da Qualifio, sigam a Qualifio, vocês vão ver que trabalho. É uma entidade ligada, né, aos fabricantes de fios e cabos para monitorar o mercado. Informação de hoje de manhã. Hoje de manhã. Tem 4 empresários presos, cadeia, por fraude em fios e cabos. É pouco, mas acontece. Isso não é divulgado, né? É uma pena. Então, o Biscaia está certo. Há necessidade da sociedade organizada, aqui no caso particular, uma área tecnológica, né, se organizar e pressionar os órgãos competentes para nós reduzirmos esse drama que é de todos. Vou só ilustrar com um caso, que foi por pura inocência, não teve má fé. Uma construtora, foi um condomínio de, não me lembro agora, 4 ou 6 torres, não importa. Todos os circuitos de chuveiros foram instalados com cabo. 2,5 milímetros quadrados de seção de cobre e na isolação estava escrito 6 milímetros quadrados, com selo em metro. E eu só acreditei nisso quando eu pedi para me mandarem uma amostra, que veio de outro estado, né? Veio pelo correio, quando eu peguei em mãos, falei, não é que o cara falou mesmo a verdade? É isso. É isso. Só um comentário aqui do Carlos Teixeira, quando você estava apresentando a especificação incorreta do material e relacionando possivelmente com o projeto ou com a falta de verificação. Carlos Teixeira diz assim: seria projeto mesmo? Acredito que não é projeto e não podemos pensar em relacionar esse tipo de instalação em campo, porque geralmente tem muito serviço que acontece após a entrega do projeto, mas a contratação do faz tudo acontece, isso, responsabilidade direta do cliente contratante. E ele diz assim ainda, professor, delicado esse tema de palestra, né, que ele estava exatamente nesse tema de especificação e projeto, mas existem muitas articulações que precisamos ter junto aos conselhos e órgãos certificadores e entidades da região que o profissional se registra, sendo assim, a nível de fiscalização do órgão competente e outros. Concordo com ele, sim, de fato, como eu disse, aqui essa palestra é para reflexão, isso é bacana. Nem sempre o erro foi falha, né, foi de projeto, ou foi de execução, ou foi de terceiros, que são aquelas anomalias exógenas, né? Veio o terceiro, alterou alguma coisa, sem dúvida nenhuma.
Quando fazemos a inspeção, é um retrato naquele momento, né? Depois, se porventura aquele trabalho requerer uma perícia, aí nós vamos buscar o que antecedeu. Aquilo é original, não é? Apresente o projeto, vamos comparar, aí outro desdobramento. Mas, sem dúvida, concordo com ele. E aqui também o Felipe Ribas meio que corrobora que a baixa qualidade na formação de profissionais, instaladores, executores, e muitas obras o próprio pedreiro faz instalação, gerando, no fim, um retrabalho de maior custo de manutenção. Bom, professor Paulo, acho que foi uma espetacular explanação, parabéns, excelente sua palestra, seu tema, eu acho que um tema assim, importantíssimo, e deixo as considerações finais, e acho que o presidente Ricardo também quer encerrar. Muito bem. De minha parte, eu agradeço muito essa oportunidade. Como eu disse, eu me sinto bastante em casa nos CREAS, né? Fui conselheiro aí por 4 mandatos, continuo, de uma certa forma, aí, ajudando ainda os colegas, recebendo informações e espero poder atendê-los aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado pelo espaço, pela troca de opiniões. A honra é nossa, o prazer é nosso de tê-la aqui conosco e agradecemos essa oportunidade. E quem sabe fazemos um evento presencial, a APE, o IBAP podem se associar e fazer alguma coisa nesse sentido. Presidente, acho que você quer falar, não é isso? Oi, Vera. Primeiro, parabenizar o professor Paulo, realmente, assim, que propriedade, hein? Que acerto aí nesta webinar que nós propusemos aí, Vera, e parabenizo a você, a todos, né? Já foi uma união de entidades, a PE, estou vendo o Claude aí, né? Estou vendo o Gilberto do CEAL, estou vendo o Grock, que representa o IEP, tem gente do SENGE aí, né? O Fernando Patrício, o João Plete aí, meu diretor. Nossa, tá super bem. Aliás, a audiência foi muito boa, viu, professor? Muito obrigado. A gente percebe assim que nessas webinars, às vezes elas diminuem um pouquinho. Eu vim acompanhando aqui e o pessoal ficou muito atento. Eu também aí, acompanhei todo aí o período e acho que tudo que o senhor colocou é a boa engenharia, né? Seguir as normas técnicas, ter profissionais bons, cuidar na especificação, né? Depois na execução, né? E o que foi abordado aí, Vera, você colocou tão bem que eu não precisava quase nem fechar. Mas o CREA sempre está à disposição, né? Veja, fazendo esse tipo de evento, podemos pensar em outros. Foi mencionado ali, né, cursos presenciais, a Vera já avisou, nós temos, né, o CREA Paraná ele tem uma política através de editais de chamamento, patrocínios através de estandes. Dá uma dica aí, Vera, olha, tá agora na praça um edital de patrocínio do nosso Conselho Federal disponibilizando 8 milhões para eventos este ano, tá? Tem que correr um pouquinho aí, que ficou curto o tempo aí, até dia 14, nós estamos ajudando a divulgar aí, mas veja, é uma oportunidade muito grande de fazer eventos, cursos, né? E as entidades do Paraná estão à disposição aí, né, Vera? Tem uma tradição de fazer isso, então estamos, da nossa parte aí, primeiro, muito satisfeito, agradecer mais uma vez, professor Paulo, se sinta sempre em casa aqui no Paraná, né? E agradeço aí a sua disposição. E, Vera, parabéns a você, a Comissão de Avaliação e Perícia. Eu acho que o pessoal estava com saudade desse tipo de evento, né? Porque a gente fez lá atrás tantos outros, mas agora a gente deixou um tempinho aí para voltar aos eventos presenciais, mas eu acho que está bem válido, até pela audiência que eu percebi aqui. Acho que a gente podia programar outros aí, se você quisesse, com outros temas, e convidar o professor, inclusive, né, em outros eventos aqui no Paraná, presencialmente também. No mais, obrigado a todos aí, né, tenho certeza que aproveitaram bem, que a gente continue. O professor colocou também com muita propriedade, né, professor? Eu acho que tem muitas frentes. Tem. Nós temos trabalhado em legislação, certificação é uma outra, né? Colocou bem aí com a sua experiência, né? Algumas coisas que talvez a gente gostasse que a legislação funcionasse mais rápido, que a certificação avançasse,
mas temos que atuar, né? Não temos que nos dar por perdido. Quando o professor falava, eu já entrei aqui na Qualifio, meu Deus do céu, eles abordando ali, né, quadrilhas que, né, falando sobre a questão de desbitolamento e tal. Então, há organismos que temos que estar junto aí para que cada vez a gente possa apoiar. Mais obrigado a todos da minha parte. Vera, já estou bastante satisfeito e devolvo para você encerrar, você que foi aí a grande organizadora. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigada, presidente. Não, a organização foi uma equipe, ninguém faz nada sozinho, tivemos uma equipe por trás disso tudo. E a brilhante apresentação do professor Paulo, com certeza vamos convidá-lo para vir fazer um curso com mais aprofundamento, e esse formato aqui foi bem bacana, e as pessoas estão pedindo um formato online, quem sabe fazer um híbrido. Temos pessoas de todo o Brasil, presidente, da Bahia, do Piauí, de Minas Gerais, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Temos muitos estudantes, bem bacana, né? E agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado, e com certeza gostaram, porque a palestra foi espetacular. E vamos programar outros eventos, sim. E agradeço o apoio das entidades, já relacionei no início, mas o IEP, que sempre é muito parceiro, o CIAL também muito parceiro, a PE, quem sabe possamos fazer uma parceria, a Biscaia, o Senge também estamos fazendo uns contatos, e o IPAP, que está sempre à disposição, né, com o Instituto de Avaliações e Perícias, e temos aqui integrantes do IBAP de outros estados assistindo. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite e até uma próxima. Muito obrigado. Boa noite.